Bom dia! Bom dia, gente! Quanto tempo que eu não venho aqui falar com vocês, não é verdade? Mas vamos lá, né? Fez um ano que eu tô aqui em Portugal e então assim foi um ano de muito aprendizado, tá bom? Mas muito aprendizado, foi um ano de adaptação, foi um ano de realizações, de mudança, não só por vir para Portugal, mas em questão de crescimento mesmo. Eu acho que a gente só tem um crescimento externo se há um crescimento interno. E toda mudança é um monte de informação e um monte de coisa que a gente pode estar crescendo, né, internamente. E é fantástico, né? Eu adoro isso. Mas hoje eu vim mesmo, voltei, né? Tô voltando aqui, devagarzinho eu vou voltar com vocês com o canal. Mas, gente, eu não vou estar falando do dia a dia, tá bom? Isso daí vocês têm vários outros youtubers que falam de leis, de dia a dia, de burocracia e tudo mais. Não, eu quero falar com vocês sobre questões mais internas, né? Sobre nossos medos, nossas ansiedades, sabe? Essas questões que fazem, que acontecem com a mudança, né? E então hoje eu vou começar a falar exatamente isso, né? Sobre esses medos de mudança, né? E então o que acontece? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, que o medo ele faz parte da nossa sobrevivência, tá bom? Então a gente vai ter medo mesmo, nós precisamos ter medo, não é? Vou dar um exemplo rápido aqui. Se você está caminhando, de repente você vê uma cobra. Se você não tem medo daquela cobra, você vai passar do lado dela e não vai nem imaginar que ela pode estar ali te dar um bote, te morder, te machucar, alguma coisa assim, não é? Então, quando a gente tem o medo, a gente já nos previne de que aquele animal ali pode nos gerar algum sofrimento, não é verdade? Só que quando o medo nos domina, a gente não consegue lidar com a situação, né? A gente não consegue ver o animal, parar e falar assim, bom, eu tô vendo qual que é a atitude que eu vou ter para continuar o meu caminho e ele não me atrapalhar, né? Agora, quando o medo te domina naquilo, ele pode depois virar talvez um pânico, até mesmo ter aquela coisa de o travamento, de você não conseguir dar um passo, ele vai atrapalhar a tua vida, não é? E muitas vezes vai gerar o sofrimento, porque ali você não está conseguindo não está conseguindo raciocinar no que fazer, porque o medo já está tomando conta e nisso o animal já pode vir e te dar o bote também, não é? Ou então o animal pode ir embora e tá tudo bem, mas cada vez que você se deparar com uma situação dessa, vai piorar, né? Porque você não está sabendo controlar esse medo. E a mudança é a mesma coisa. A mudança é a mesma coisa. Por quê? Porque nós não sabemos como que vai ser a mudança. A mudança é uma incógnita. É um grande ponto de exclamação ali, porque você não prevê o futuro, você não sabe o que você vai encontrar aqui do outro lado do oceano, você não sabe que tipo de pessoas você vai encontrar, se vai ser fácil a legalização, se vai ser fácil você alugar uma casa, né? Se vai ser fácil a adaptação, se você tiver filhos, ainda tem os seus filhos, né? Se você vai conseguir financeiramente se bancar, e várias questões que a nossa mente vai estar ali gerando para saber se você vai conseguir sobreviver naquele local. Então você vai ter sim o medo, né? O problema é como a gente encara esse medo. Se a gente vai aumentar o medo ou se a gente vai conseguir controlar o medo, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu percebo que eu estou com medo de algo tá tudo bem ter medo, é aceitar o medo, né? Ah, tá, inaceitar medo, vem com essas coisas. É sim, gente, é sim. É você virar e falar assim, todo mundo tem medo, é normal ter medo, pra que eu vou ficar com medo de ter medo? Não é? Porque é isso que acontece, a gente acaba tendo medo de ter medo, ou vendo medo como um problema, e não é um problema, é a nossa sobrevivência, não é? Mas, claro que tem formas, né, de você diminuir o excesso do medo, porque nós temos o normal do medo e depois a nossa mente vai colocando excessos, né, que são pensamentos negativos e o que vai ser, o que não vai ser, o que vai acontecer, aquela coisa toda. Mas aí o que acontece? Esses excessos é ignorância, é falta de informação.
Então, quando você começa vai fazer a mudança, você vai ter um medo, com certeza, mas você tem que buscar todas as informações possíveis para você se sentir mais seguro, tá? Então, informações sobre cidade, informações sobre leis, informações sobre trabalho, se você for vir para trabalhar ou não, fazer contas, se você depende do real, né, para cá, se acontecer alguma coisa do euro ficar muito mais, né, uma diferença muito do real, como é que vai ser né, essa coisa, quanto dinheiro que eu vou trazer, né, como é que eu vou achar uma casa, quanto tempo será que eu vou conseguir arrendar, né? Então, assim, tudo colocar no papel para que você diminua essa ignorância, essa falta de informação, né? Para que você comece a se sentir mais seguro com as informações, né? Com as leis, e como é que você vai chegar aqui e vai resolver, né, a tua mudança, assim, a tua legalização e a tua vida, e colocar tudo numa rotina, certo? Então, gente, eu vou parar por aqui, tá? Eu dei tipo uma introdução para vocês poderem ver que o medo é normal. Aceitem o medo, mas não deixem que ele aumente, tá bom? Não deixem que a ignorância traga medo. Procurem saber, se informem, tá? Hoje a gente tem um monte de youtubers, um monte de blogs. Lógico que não procurem youtuber que te ponham para baixo e que achem que o problema que ele teve você vai ter também. Não, porque as realidades são totalmente diferentes. Você saber dos problemas da realidade que aquilo pode acontecer é legal, mas nunca veja que só porque aconteceu com ele vai acontecer com você, porque a vida não é assim, cada um tem a sua realidade e as suas questões, tá bom? Então, busquem youtubers que falam a realidade, mas que te motivem também a fazer a mudança, que te motivem a realizar o seu sonho, tá? Bom, gente, eu vou ficar por aqui, vou fazer um próximo vídeo, tá bom? Então vocês acompanhem, tá? A gente falando um pouco, eu falando um pouco sobre essa mudança toda, tá bom? Obrigada, beijinhos!